Vamos aquietar nossas mentes e corações e, em paz, buscarmos uma conexão com a espiritualidade superior e juntos nos voltamos a nosso Deus Pai Todo-Poderoso para agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em seu nome e que possamos receber hoje e sempre a luz do nosso Mestre Jesus e seus ensinamentos em nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Olá a todos. Hoje o nosso trabalho está junto com este livro que se chama Vinha de Luz, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Emmanuel. A nossa lição de hoje é maravilhosa e ela se chama Esperança. Eu vou ler o que o apóstolo Paulo nos diz. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Está em Paulo, Romanos, capítulo 15, versículo 4. Então, eu pergunto, o que é a esperança? E nós temos uma definição que diz, é o ato de esperar aquilo que se deseja. Mas parece tão frio, tão fora do que a gente talvez pretenda. Outra definição diz, é a expectativa e a espera daquilo que desejamos. Mas a lição do livro nos diz, a esperança é a luz do cristão e ela é também a segunda das três virtudes. E as outras duas são a fé e a caridade. Então, isso nos torna muito mais intensos. É uma definição que nos agrada melhor, que nos leva a uma melhor compreensão. E agora nós temos, sabendo que não é todo mundo que tem essa fé, essa compreensão, essa esperança, não é todo mundo que está aberto para que não se revolte, para que não se aborreça e nem se lamente, né? Então, mas assim mesmo, nós temos que explicar para essas pessoas que a esperança, ela é uma luz interior, ela mora dentro de nós e que cabe a nós despertá-la, cabe a nós fazer essa luz acender e acendida vai nos dar coragem, vai nos dar força para enfrentarmos todas as dificuldades que aparecerem em nossa vida. Nós sabemos também que muitas vezes as pessoas podem entrar numa determinada exaustão, tantas lutas, tanto trabalho, sem aparentemente não ter tido aquilo que ela esperava, fruto dessa sua vida. E essa exaustão, essa coisa difícil que acontece, essa esgotamento da vitalidade, da força, faz com que a esperança também se desalinhe, que ela também caia e que ela nos deixe numa situação de muita, muita tristeza. Uma situação em que, se a esperança desistir, nós estaremos ficando no escuro, vai se apagar essa luz que existe dentro de nós. E nós não podemos nunca, jamais desistir, deixar de lado, achar que essa luz, que é a luz do cristão, ela tem que nos favorecer, ela tem que nos alegrar, ela tem que nos dar rumo à nossa vida e aos nossos trabalhos. Nós sabemos também que essa escuridão, essa sombra, que poderá até, quem sabe, acontecer conosco, não podemos deixar que ela se perpetue, porque estaremos estragando todas as possibilidades que poderemos ter no futuro. Então, não vamos esquecer que o combustível da esperança é a fé e a confiança em Deus.
porque esse nosso Criador, esse Pai eterno, nunca nos abandona. Sempre estamos envolvidos com mensageiros, com missionários, com guardiões, com mentores, com espíritos que nos ajudam, que nos movem para o lado do bem. Muitas vezes não aceitamos, muitas vezes até barramos esses espíritos bondosos de acordo com o nosso pensamento, que não é bom, que é um pensamento de desespero, de conflito, de desilusão. Então, nós temos que estar sempre ativos nas palavras do Mestre, nos exemplos que ele nos trouxe. Nós temos que estar sempre com a certeza de que aquilo que nós desejamos, aquilo que nós precisamos, um dia receberemos. Muita gente tem desejos disto ou daquilo, de saúde ou de conquistas, enfim. E não acontece. E a pessoa diz, mas eu rezei tanto, eu pedi tanto e Deus não me atendeu. Não é que Deus não atendeu, em absoluto. É que Deus mudou a maneira de te apresentar uma resolução. Naquele momento, provavelmente, que você queria aquela coisa, que você queria intensamente algo e não aconteceu, é porque não era para o seu bem. Então Deus, com toda a sua imensa sabedoria e bondade, desviou aquilo de você. E você poderá, quem sabe, numa outra época, receber daquela maneira como você queria. Então, nós não podemos perder a fé, nem a esperança em tudo que se passa em nossa vida. Nós não podemos esquecer dos ensinamentos de Jesus, dos seus exemplos de vida, dos seus ensinamentos sobre a lei do amor, da fé e da caridade, né? Então, se a gente quisermos lembrar de algo bem distante de nós, que se encontra na Bíblia, na história de Moisés, no Antigo Testamento, vamos lembrar que foi a esperança que movimentou Moisés para levar o povo hebreu para a terra prometida. Ele tinha essa missão, ele veio com essa missão, mas o povo nem sabia disso. O que moveu o povo hebreu para caminhar junto de Moisés foi a esperança da terra prometida, a esperança que teriam a felicidade, a esperança que teriam o seu mundo, a sua pátria. E foi assim que atravessaram o deserto e essa travessia durou 40 anos. E acredito que se mais fosse, ainda teriam continuado com essa esperança viva, acesa dentro dos seus corações. E nós, então, sabemos que nós podemos chegar lá, um dia, uma hora, um momento, e que tudo isso é fruto de nós mesmos, da nossa vontade, da nossa confiança em Deus, né? E maior esperança do mundo foi a vinda de Jesus ao nosso planeta. Quando Jesus veio, ele veio numa missão maravilhosa que o Pai o encarregou e que ele conseguiu realizá-la da melhor maneira possível. O que ele nos trouxe? Ele nos trouxe a Boa Nova. E o que é a Boa Nova, senão a esperança de que a nossa vida continua. O nosso espírito é eterno. Nós temos a imortalidade do nosso espírito. O corpo, sim, é perecível e vai perecer, vai ficar aqui na terra. Mas o nosso espírito, ele tem condições maravilhosas de progredir, de evoluir e de conquistar todas as benesses que o Cristo nos ensinou. Então nós nunca poderemos desistir, nunca poderemos achar que a esperança pode se desvanecer. Ela não pode. Nós temos o Evangelho de Jesus, que é um guia para nós. É um guia que nos leva por caminhos, às vezes tortuosos, às vezes fazendo-nos passar pela porta estreita, mas que vai chegar num tempo, num momento de grande esplendor. E aí o livro, o apóstolo nos fala, que eu achei muito bonita esta frase: sempre
poderão acertar, todos nós poderemos aceitar, e por isso mesmo a esperança é um cântico sublime do Evangelho de amor de Jesus. Então, nós sabemos que temos tudo, se nós temos a esperança, nós temos todas as possibilidades do mundo. Vamos agora recordar um fato, um relato de um acidente que ocorreu no Chile, no norte do Chile, quando uma mina que era de ouro e prata afundou e 33 mineiros trabalhadores ficaram soterrados, sem comunicação externa. A única coisa que restava a eles era uma minúscula ração de um gole de leite, 2 colheres de atum enlatado e metade de um biscoito a cada 48 horas. E eles estavam em aproximadamente 700 metros de profundidade. E o que foi que os manteve vivos, senão a esperança que brilhava no coração de cada um deles, cada um com o seu momento, com a sua prece, com a sua oração, pedindo a Deus que eles fossem encontrados, que eles fossem libertados daquele cativeiro terrível. E foi assim que foram feitos muitos projetos de resgate e que conseguiram, com a força dos homens, inspirados pela espiritualidade amiga e pela ajuda de todos os mentores, os guias, os protetores, os socorristas que estiveram ao lado de todos eles e conseguiram fazer a perfuração e entrar em contato com eles, mesmo à distância. E o qual foi a primeira palavra que um desses mineiros lá no fundo da mina conseguiu dizer: estamos salvos, estamos bem, os 33 mineiros. Então vejam que exemplo maravilhoso para a nossa vida, quando a gente achar que tudo está acabado, que não nos resta mais nada, que tudo que tentamos deu errado, acabou, ficou feio, derreteu, foi embora. Não, nós temos que reavivar a esperança. A esperança não pode nunca esmorecer dentro do nosso coração. E nós sabemos também que foi montado ao lado da mina um acampamento que se chamou Acampamento Esperança. E nesse acampamento Esperança ficavam familiares e amigos dos mineiros que estavam lá soterrados. E quantas orações, quantos momentos em que se prostraram cheios de esperança que Deus os ajudaria e que eles seriam salvos. E foi assim que eles conseguiram. Realmente todos foram salvos, todos saíram daquele buraco, vamos dizer assim, horrível que conteve durante 69 dias, 33 homens, sem água, sem luz e sem o alimento necessário. O alimento deles era a esperança. E eles conseguiram, se alimentaram com a esperança e foram salvos. Foram, pela misericórdia do Pai, que nunca nos falta, Ele trouxe esses homens novamente à vida. E nós sabemos também que é nesse ponto que entra o amor que é o chefe, o pai de tudo, o amor que Jesus veio nos ensinar a termos compaixão, misericórdia daqueles que mais necessitam. E esse amor, ele é um combustível de todas as boas ações, de todas as boas intenções. E esse amor faz com que, quando uma porta se feche, abra-se uma janela. Então, nós poderemos dessa forma ver uma luz no fim do túnel. Nós temos que sempre estar gratos a Deus
estar sempre gratos a Jesus, a todos os espíritos maravilhosos que cuidam de nós, que nos protegem. Porque mesmo que encontremos pessoas mergulhadas na descrença e na dúvida, nós temos essa possibilidade de ajudá-los. Não é só a nós que a esperança tem que bater, tem que se abrir, tem que se iluminar. Nós podemos levar essa esperança a todos aqueles que estão esmorecendo. Vejamos agora, por exemplo, o que estamos vivendo neste momento de pandemia no mundo. O que mais tem, além dos cuidados médicos, o que é que nos move? A esperança da cura. A esperança que esses entes queridos, que foram internados, que estão na UTI, que estão em situação de gravidade, possam se recuperar. É a esperança que os move. E essa esperança não pode nunca se acabar. Ela não pode ser envolvida por lágrimas de lamentações, de revoltas, não. Elas têm que ser acolhidas, a espiritualidade amiga. Elas têm que ser colhidas, porque é isso que nós temos para doar ao nosso próximo neste momento em que estamos vivendo. E aí eu vou ler o finalzinho da lição que diz: vamos, pois, levantar e prosseguir, certos de que o Senhor Jesus nos oferece a luz da esperança, a fim de que nós mesmos possamos nos iluminar. Porque a esperança é a última que morre. E agora eu quero contar uma historinha para vocês. Uma historinha incrível, que pode ser que alguns já conheçam, que eu já falei em aulas e até talvez em outras palestras, mas que cabe muito bem nesta lição de hoje. Contam-se que 4 velas estavam acesas e todas elas estavam calmamente num ambiente silencioso e que se podiam ouvir o diálogo entre elas. Então a primeira vela disse: eu sou a paz, e apesar da minha luz, as pessoas não conseguem manter-me. Elas deixam que a paz vá embora por qualquer motivo, tornam-se pessoas indiferentes, tornam-se pessoas agressivas e até violentas. Então eu não vejo por que eu devo continuar, que eu deva continuar. E bem devagarinho ela foi diminuindo, até que se apagou totalmente. Aí a segunda vela, já triste, a segunda vela disse: eu me chamo Fé, mas eu também estou muito desiludida, porque infelizmente eu sou muito supérflua. Não são todos que andam com a fé, não são todos que contam com a fé. Não faz sentido nenhum, elas não querem saber de mim. Então eu acho que eu também vou me apagar. E um leve sopro de um vento suave que passou por ali apagou essa segunda vela. E aí veio a terceira vela. A terceira vela estava muito acabada, muito triste, porque ela viu que a fé e a paz tinham se apagado. E como é que ela ia permanecer? E ela diz: meu Deus, eu sou o amor, eu não posso me apagar, mas eu não tenho forças para continuar queimando. Ninguém consegue me enxergar. O amor está distante da maioria das pessoas, mesmo daqueles que estão à sua volta, do seu próximo. O amor verdadeiro que Jesus nos ensinou, não está em vigor. Então, eu não tenho outro caminho a não ser me apagar. E apagou-se. Então, restou uma vela. E nesse momento, entra uma criança correndo nesse ambiente e fala: meu Deus, o que é isso? O que é isso? Vocês deviam estar acesas, vocês deviam estar queimando até o final. E então a quarta vela se manifestou e disse: não tenha medo, não tenha receio, minha criança. Enquanto eu queimar, eu poderei acender a todas as outras velas, porque eu sou a esperança.
E a criança, com os olhos brilhantes de lágrimas, pegou essa quarta vela, que era a esperança, e acendeu todas as outras 3 que restavam. Então eu agora desejo que a vela da esperança nunca se apague dentro de todos nós. Muito obrigada. Fiquem com Deus.